Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje. Este programa muito importante para você que está aí, que tem o objetivo de ter fé, sucesso e vitória na sua vida, no seu coração, não é? Você que quer aumentar a sua fé, você que quer conhecer mais a palavra de Deus, este programa é feito pensando em você e tem este objetivo. Então fique conosco até o fim. Não mude de canal, não saia daí. Esteja muito atento porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu. Então, se você necessita de alguma ajuda, alguma coisa, pode enviar para nós o seu pedido de oração. Temos aí os nossos contatos, o número do WhatsApp, também temos o número do SOS mais 351. Qual o número que eu ia falar? Do WhatsApp. 912. Me perdi. Olha, já saiu, já entrou o SOS. Tudo bem, falamos do SOS. Mais 351 21 190 8990. Para você que está em Portugal, gosta de ligar, então ligue para nós que a nossa equipe vai falar com você. O número do WhatsApp, agora sim vou acertar. Mais 351 912 895 800. Pode enviar a sua mensagem de texto, como também pode fazer a sua ligação via WhatsApp. O importante é você mandar o seu pedido de oração, porque daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos esses pedidos. E claro, se você tem testemunhos, compartilhe conosco essas boas notícias também, não é? É sempre muito bom e muito importante recebermos essas boas notícias vindo do lado daí, não é? Então agora convido você a prestar muita atenção no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer no programa de hoje. Seja atento. Então nós vamos tornar a falar sobre o Apocalipse e hoje vou fazer uma introdução muito mais rápida para eu conseguir ir mais longe, mais depressa. Ora bem, o livro do Apocalipse, Apocalipsis em grego, significa o livro de Revelações, e não é um livro que diga que vai começar o Apocalipse no dia tanto, às tantas horas, mas é antes um conjunto de segredos que Deus nos dá, Jesus nos dá, para que nós possamos estar preparados para a vinda de Jesus e estarmos atentos aos sinais que vão acontecendo, sinais esses que são indícios fortes de que estamos perto do fim do mundo, etc. Ora bem, Jesus apareceu na ilha de Patmos ao apóstolo João, começou por lhe dar, a escrever uma carta a cada uma das 7 igrejas. Muita gente pensa, e eu também pensei, que essas cartas eram históricas só para aquele tempo, mas não, é para sempre, para todos os tempos, para 7 tipos de pessoas, 7 tipos de igrejas, 7 tipos de pastores, e acabam sempre por se repetir ao longo dos tempos. Apocalipse trata de vários temas, mesmo quando, por exemplo, o apóstolo foi subido lá acima ao pé do trono de Deus e viu Deus de uma forma extraordinária. E onde ele viu um livro com 7 selos, todos queriam saber o que é que estava lá dentro, só uma pessoa é que tinha essa autoridade, que era o Cordeiro ou Jesus. Mas o que se põe em questão é que mesmo esses 7 selos não quer dizer que a pessoa tem que ver o selo número 1, que depois então vai para o selo número 2, número 3. Não, cada selo abre uma página, uma série de eventos que Deus quer que a gente saiba e que não quer dizer que é uma coisa que só está ali. Muitas vezes, dentro de um selo qualquer, refere-se a um tema e depois, mais à frente, torna-se a referir
etc, etc. Portanto, é como se você tivesse uma casa com 7 quartos e, quer dizer, não, você vai ao quarto número 1 e vê o que lá está, e depois vai ao 7 ou vai ao 5, é isso aí. Ora bem, o grande tema do Apocalipse é que nós nascemos num planeta em guerra. Guerra entre o diabo e Deus e guerra entre a Igreja e o sistema do mundo. O Apocalipse refere-se ao diabo como o dragão, que tem 2 grandes aliados, que é a prostituta ou a Babilónia ou o sistema deste mundo, que não quer nada com Deus, que é totalmente motivado por esquemas, mentiras, aldrabices, que vêm do diabo, o pai da mentira, e ao passo que a Igreja não, é motivada por Deus e claro, funciona. Ao passo que o sistema do mundo não funciona, estão sempre a mudar, desta vez é que vai dar, mas como as pessoas têm montes de defeitos e quem sobe ao poder sempre quer tirar proveito para ele e para os seus amigos pessoais ou a sua família, acaba sempre por dar problemas para as pessoas. E, portanto, quando nós entendemos que o Apocalipse trata desta guerra, começamos a entender muitas coisas. No capítulo 6, vemos do Apocalipse que então o Cordeiro abre os primeiros 4 selos, que são onde o apóstolo João vê 4 cavalos com os respectivos cavaleiros. Ao contrário, muita gente pensa, o cavalo número que é branco é montado por alguém que vem para vencer e, portanto, não pode ser senão o próprio Jesus, porque só Deus é que é sempre representado como o vencedor e como aquele que vence sempre. Portanto, o diabo é sempre ao contrário. Depois, os outros 3 cavalos, com os seus cavaleiros, representam quem? Os demónios, são os braços direitos do diabo, que controlam o território estratégico no planeta, de acordo com Efésios 6, que diz que a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra demónios. E esses demónios são hierarquicamente muito bem organizados, num exército bem definido, em que eles tomam conta de territórios a nível nacional, a nível regional e por aí fora. E é contra eles que nós temos as lutas, nós os crentes, porque eles querem controlar as pessoas, levando-as a não acreditar em Deus, é acreditar que não vale a pena ir à igreja, que quem anda com Deus é um palerma, que é uma perca de tempo, mas que o sistema do mundo é que dá, está a ver? O diabo, com esses demónios todos que ocupam a terra, cria essa impressão no povo, seja através dos políticos, através das notícias, ou até através do Hollywood e do cinema e dos meios de comunicação. Estão sempre a falar mal de Deus, sempre a denegrir o nome dele e a dar a entender que quem anda com ele que é um estúpido, um palerma. Mas o que é certo é que os povos cada vez estão mais oprimidos, cada vez estão mais escravos desses sistemas, mesmo que digam que é democracia, na verdade já não há democracia. E, portanto, o Apocalipse fala dessa guerra, está a ver? A guerra entre o dragão e o Salvador, o Messias, que é Jesus. Jesus tem os seus soldados, somos nós, os crentes, que somos chamados para ajudar Deus nesta batalha contra os demónios, daí que a Igreja faz guerra espiritual, não é verdade, contra esses demónios, ao passo que os demónios usam o sistema do mundo, as pessoas, e usam todas as coisas típicas do diabo, mentira, maldade, inveja, subornos e por aí fora. Portanto, esse é o clima onde nós nascemos assim. Quando nós vamos para o 5º selo, vemos que o João viu as pessoas que já morreram, estão no céu, mas que foram mortas por maldade, por serem de Jesus. Também mais a seguir, capítulo 7, versículo 9, o João também viu uma multidão que não tem como contar, de todas as línguas, povos, tribos, nações,
que estavam vestidas de branco, portanto, lavadas dos seus pecados, e que tinham saído de uma grande tribulação. A tribulação de que a Bíblia fala em várias partes do Apocalipse, bem como, por exemplo, nos dias de Jesus. Jesus fala, em Mateus 24, de uma grande tribulação. Essa tribulação é uma coisa que foi gradualmente crescendo em poder, em intensidade, e que consiste em perseguições que o diabo faz à igreja, em tribulações que os crentes têm por serem de Jesus, ataques de demónios, ou também como consequência de as pragas do Egito, dos dias de hoje, que se chamam as taças da ira de Deus. Quando lhe chega a mostarda ao nariz, ele diz: chega. É o caso que acontece ao longo dos tempos, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, quando, por exemplo, Deus fez avisos ao povo no tempo de Noé e eles não queriam saber de Deus para nada, riam-se, ridicularizavam quem acreditasse, mas o que é certo é que aconteceu o que Deus disse. Portanto, as tribulações é um conjunto dessas coisas todas, bem como a terra está a gemer. Cada vez há mais problemas típicos da terra que não aconteciam antes, cada vez é pior. Tufões, tsunamis, terremotos, vulcões, tempestades, e etc, etc, etc. Portanto, tudo isso faz com que, mais ainda, as tribulações advêm também de que, enquanto que até uns tantos anos atrás os governantes eram pessoas minimamente decentes, minimamente honestas, a maioria deles. Havia, uns tantos ditadores que eram mesmo maus. Hoje, a fronteira entre os ditadores e o resto das pessoas, como nós aqui falamos do Ocidente, da democracia, a fronteira está quase nula, porque fala-se de democracia, mas não há democracia. Está de direito, mas não, porque essas pessoas não obedecem às leis, os juízes são comprados por eles e há uma maldade terrível. E essas pessoas cada vez se comportam mais como tiranos, como donos de tudo e das pessoas, e escravizam as pessoas através de impostos, através disto, daquilo, daquilo outro. E entre eles nunca há julgamentos e são apanhados em flagrante, nunca nada acontece, e se algum é apanhado e, coitado, coisa e tal, foge e também anda para aí fugido. Enfim, uma pouca vergonha desgraçada. Isso é que é tudo somado, é que é a tribulação. E conforme o próprio Jesus disse, o mundo não vai ficar melhor, vai ficar de pior para pior, porque à semelhança de uma mulher grávida, começa a ter dores de parto, sei lá, eu não sou mulher, sei lá, de tantas em tantas horas, tem um intervalo entre uma dor de parto e a outra, e depois o intervalo encurta, até que o bebê nasce. Assim, nós podemos compreender os tempos, porque ao ver que a Terra cada vez tem mais tribulações no mesmo período de tempo, antigamente seria uma coisa terrível de ano a ano, agora não, parece que é todos os dias. Ou seja, as dores de parto estão muito próximas umas das outras, significa que o final dos tempos, como a Bíblia diz, vão acontecer em breve. A Bíblia também fala que nos dias da tribulação, Deus, para poupar os crentes que amam a Ele, vai trazer Jesus à terra, que dá ordem aos quatro cantos, a quatro anjos nos quatro cantos do mundo, que leva o povo vivo, povo de Deus, que estivera bem com Deus na altura, vivo, direto para o céu com Deus, e portanto há aquilo que se chama o arrebatamento. Depois vem o resto das consequências por aí abaixo. Hoje eu quero falar ainda mais sobre a guerra aberta entre Deus e o diabo. O diabo quer a todo o tempo que as pessoas não acreditem na igreja e, portanto, não acreditem em Deus e, portanto, faz tudo por tudo para esconder a verdade às pessoas e tentar calar a boca aos crentes verdadeiros e calar a boca à igreja verdadeira.
O diabo usa-se de um dos seus aliados, que a Bíblia fala no Apocalipse. São os dois aliados do diabo são a prostituta ou como é que se diz? O sistema do mundo, ou a Babilónia, é tudo a mesma coisa, são diversos nomes que Deus dá a isto que se passa na governância deste mundo, porque cada nome significa isso mesmo que você está a entender. E o outro aliado do dragão é a igreja prostituta ou a igreja falsa. É uma igreja que se enfarpa toda, veste com vestimentas muito típicas, por falta de unção de Deus, de milagres. Então tem que se vestir para mostrar ou para orientar alguma coisa. E como o povo normalmente é religioso e idólatra, eles levam sempre o povo a idolatrar alguma coisa. E há vários, conforme nas 7 cartas que Jesus mandou escrever àquelas 7 igrejas, há todo tipo de governância. Há os nicolaítas, que são pessoas que controlam o povo e usam da religião para dizer que fazem parte, que está tudo bem e que, portanto, está muito bem. E depois há aqueles que fabricam a sua própria religião para o seu país, para controlar as pessoas. E portanto, é uma guerra, porque quando Jesus aparece, sendo que ele é o verdadeiro, não é a religião, a verdadeira verdade, o diabo faz tudo por tudo para que essas verdades não se conheçam. Na última lição, eu falei sobre Saulo, e Saulo foi um homem muito proeminente na altura, um homem muito educado, de famílias que são abastadas, e Paulo achava, como os membros da igreja tradicional da altura, que os crentes, né, que era uma seita. Então ele perseguia a igreja, chamando-lhes de seita, e como ele tinha acesso aos magistrados e ao poder político, está a ver, ao poder instituído, ele arranjava cartas oficiais em que ele legalmente podia fazer toda a sorte de maldade aos crentes verdadeiros. Estou aqui à procura, só estava aqui distraído, com Atos 8. Em Atos, nós vemos a história de como Estevão foi morto por maldade, por ser crente, e Saulo era, então, uma das pessoas que perseguia os crentes. E assolava, diz aqui no versículo 3, Saulo, chamava-se Saulo, o nome do apóstolo Paulo, antes chamava Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. E portanto, era uma perseguição terrível. E assistia à morte de muita gente. Entretanto, no capítulo 9 de Atos, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, as igrejas, a fim de que se encontrasse algumas pessoas daquela seita, quer homens ou mulheres, os prendesse e levasse para Jerusalém. E aconteceu que quando ele ia a caminho de fazer estas maldades todas, ou perseguição religiosa, Jesus lhe aparece. E ele ouve uma voz, que mais ninguém ouviu, ele ouviu lá dentro dele mesmo, que dizia: porquê é que me persegues? E ele deve ter dito assim: não, eu persigo aquela seita. E Jesus disse: não, aquilo não é a minha seita, não é seita. Não é? Ele é os meus verdadeiros crentes. E aqui começa então a entender-se a guerra aberta entre o diabo e Deus. Entre a igreja verdadeira, aquela que segue Jesus, e a religião tradicional inventada por homens ou aliados do poder político. Porquê? Porquê que isto é importante de entender? Porque vai ser sempre assim. Mesmo nos ditos países onde há, dizem eles, liberdade religiosa, escrita na lei maior de todas, que é a Constituição, não quer dizer que isso acontece, que é o caso de Portugal. É que absolutamente não acontece nada disto. Está a ver? Eles não obedecem a nada disto. Eles fazem o oposto.
E, portanto, quando essas pessoas, nos dias de hoje, que estão em controle, estão no poder instituído, veem que uma igreja verdadeira começa a crescer, começa a ter membros, começa a ter pessoas que acreditam em Deus, eles sentem-se a fraquejar, porque as pessoas que estão no poder instituído querem controlar tudo da vida das pessoas, absolutamente tudo, porque senão foge-lhes o poder. E, portanto, eles querem controlar a religião. E, mais uma vez eu digo, ou nesse país a religião é sócia, parceira da política, ou então eles inventam a sua própria religião. É o caso de muitos outros países onde eles têm os seus deuses. No caso de Portugal está casado, a governança está casada com a Igreja Católica, o que é crime constitucional. Mas é exatamente aí que eu quero chegar. A guerra entre Deus e o diabo. O que é que o diabo quer? Que a pessoa acredite no regime que ele próprio instituiu, que é a aliada do diabo ou do dragão. É aliada, os dois aliados, o sistema do mundo e o sistema da igreja. Uma igreja a igreja verdadeira, nunca pode estar ao lado de ninguém. Nunca pode ser vista colada com ninguém, muito menos com os governantes. Tem que, conforme a Bíblia diz, pregar a tempo e fora de tempo e a toda a gente, porque ninguém é maior que Deus. Ora, é exatamente isso que os governantes não gostam. Eles gostam de que a igreja os apoie, diga, dê sempre a entender que está tudo bem e que, portanto, não tem mal nenhum, estão no caminho certo e, portanto, eles, o poder instituído, usa da mídia, usa de todos os meios que lhes é possível para induzir o povo em erro, dizer, não, os outros são seita, aquilo não é verdadeiro, vocês é que estão no lugar certo, está a ver? E o diabo, assim, controla essas pessoas. E a igreja faz guerra a esses demónios. Daí que, no nosso caso, a gente faz guerra à sexta-feira contra esses demónios que querem controlar as pessoas que no final vão para o inferno. E mesmo lá neste planeta só tem problemas porque o diabo sempre é mau pagador. Ora, nesta altura, o Saulo, é confrontado com essa verdade e ele faz uma decisão muito importante. Ele decide mudar de campo. Ele decide voltar-se para o Deus verdadeiro. Ele decide converter-se. É um ato corajoso, mas é um ato de inteligência. Porque há muita gente que é teimoso e que não é nada inteligente. Porque perante a realidade e a verdade, a mulher está do lado do maior, que é Deus. É o caso, por exemplo, do rei Nabucodonosor, quando viu que Deus era poderoso e que ele, rei, não conseguia matar 3 jovens porque Deus era com eles, o homem mudou. É o caso de vários governantes que assim fizeram. Mas também há que falar que há governantes que são mesmo tolos. É o caso do faraó, no tempo de Moisés, que por mais que ele visse o poder de Deus, ele era teimoso, obstinado e levou o povo à desgraça, a perder tudo, porque ninguém luta contra Deus e fica na mesma. Não. E é o caso dos dias de hoje, certos governantes que não estão bem a ver, por mais que crentes até pertençam ao governo lhes expliquem, que ele não pode fazer guerra a uma igreja verdadeira, porque ele está a fazer guerra a Deus. E então esses governantes acabam por perder tudo. Alguns deles eram donos de tudo e mais uma coisa e hoje estão na desgraça, na miséria, porque não estavam a lutar contra a igreja, mas sim contra o dono da igreja, que é Deus. Ora, quando se trata dos dias de hoje, muita gente vai pensar assim, mas Portugal está na Europa, é um país que é, como é que se diz, democrático, a Constituição é a maior lei de todas, que rege tudo o resto, diz que somos um Estado de Direito, que os donos do país é o povo, que nenhuma lei pode ser verdadeira, ou os atos do Estado são verdadeiros, a não ser que esteja de acordo com a Constituição, e, portanto, e o Estado é laico, e, portanto, é uma maravilha. E exatamente errado. Não há Estado de Direito em Portugal, e eu posso falar que sou português, nos outros eu tenho que ter mais cautela. Não há Estado de Direito porque o Estado de Direito significa que somos todos iguais perante a lei, mas não somos. Porque quem está no poder faz absolutamente o que quer
e usa-se do controla a justiça, a polícia, os impostos, para obrigar o povo a fazer aquilo que eles querem, eles que estão controlados, fala-se isso abertamente em Portugal, por organizações secretas que são, por exemplo, a Opus Dei, a maçonaria e etc, etc. E, portanto, quando se trata de uma igreja como a nossa, não lhes convém que o povo vá à nossa igreja. Então, desde o início que fazem guerra, desde o início que tentaram fechar a nossa igreja, me ameaçaram, não uma nem duas vezes. E eu vou falar algumas coisas dessas. Por exemplo, a polícia, que deve servir para defender os cidadãos, principalmente os que são bons, entrou ilegalmente, cometendo crimes atrozes nas nossas igrejas, para nos amedrontar, para tentar fechar a igreja, tirar pessoas da igreja, e vinham armados. E às vezes vinham com um pelotão de choque para criar aquele medo, e feito de propósito. Os de cima combinavam com o chefe da polícia, que é para calar a boca à igreja maná. É, absolutamente. Ora, como um dos juízes, e depois mais tarde outros juízes do topo dos topos, que se converteram, começaram-me a ensinar não só a verdade, mas como é que eu me podia defender. E daí eu fui-me defendendo, pondo processo em cima dessa gente, e ganhava, porque eles não podem cometer crimes. Mas o que é que aconteceu aos chefes? Nada. O mesmo aconteceu com o GNR, que fez a mesma coisa, não uma nem duas, mas montes de vezes. Sempre é evidente que não eram os soldados, polícias ou os soldados da GNR que eram os verdadeiros culpados. Eram os chefes que mandavam, instigavam de propósito para criar este clima. A igreja maná é uma seita e não presta, ou é ilegal, está a ver? Não pode lá ir. Ou eles fazem aquilo e aquilo outro, ou eles roubam o povo. Sempre alguém do topo, às escondidas, sem saber bem o nome de quem é que está a fazer isso, criava este clima para tentar fechar a igreja de Deus. Ora, felizmente, depois de muitas lutas, conseguimos falar com o chefe da GNR, que nos atendeu muito bem, compreendeu e até disse, se você quiser, pode pôr processos nesses oficiais. Ele disse, não, a gente não quer fazer nenhum processo contra nenhum oficial, quer que eles parem essas coisas, nos deixem ter culto conforme a Constituição manda. Mas já o chefe da polícia, na altura, não sei como é que é hoje, é um homem mau. A Bíblia chama-lhe, sabe o que é que lhe chama? Uma besta. É o que a Bíblia chama, porque ele não quer saber das leis. Ele é obrigado a me responder, mas não responde. Ele comete crimes constitucionais e está-se nas tintas, porque ele não obedece à lei, está a ver? Não só não respondeu, não respondeu por escrito às nossas cartas, coisa que é ilegal, como também não nos recebeu, e ele é obrigado a receber. Qualquer entidade pública é obrigada a receber uma instituição como a nossa. Está lá na lei, mas é o que eu digo, que eles não querem saber disso para nada. Depois temos, por exemplo, no caso, a Constituição diz que o país é laico, ou seja, o Estado nunca pode estar aliado a nenhuma igreja. Mas você vê que as cerimónias do Presidente da República atual são sempre acompanhadas por bispos da Católica, o que é crime constitucional. O Marcelo é uma pessoa dessas. Já o pai fazia a mesma coisa, ele faz exatamente isso. E mais, como eles também controlam a justiça, o que é crime, porque eles deviam ser completamente separados. Isso até se diz que eles são, como é que se diz isso? Soberanos. Ou seja, ninguém pode mandar na justiça. Eles são supostos de defender o povo, está na Constituição, para que não nos roubem os nossos direitos. Mas é isso mesmo que não acontece, está a ver? E, portanto, quando surge uma igreja que fala de Deus, não lhes convém uma igreja que não se submeta a eles. O próprio, veja só a coisa triste, que é o ano judicial, jurídico, o ano novo judicial, começa com uma cerimónia, sim senhora, com o juiz e quem de direito, mas quem é que está lá também? O cardeal da Católica, o que é um absurdo, é crime, é contra Deus e é contra a Constituição. Mas lá está a ver? Para que é que isso serve? Para dar a entender ao povo que ali é que está onde... Não, ali é seita. Essa é que é a perseguição, está a ver? Muitas vezes, não uma nem duas, mas muitas vezes, quando eu vinha das minhas viagens, da África, ou seja, de onde for,
à entrada em Portugal, eles paravam-me, faziam-me 30 por uma linha. A polícia de fronteira, as alfândegas e sei lá que mais. Então eu fui pedir ajuda aos meus amigos juízes e eu disse, pá, ponha processos. Um polícia atacou-me à pistola em frente a um escritório nosso para me sacar dinheiro e me ameaçar, a ver? Com uma advogada que eram os dois com luz. E até hoje aí estão ilesos como se nada fosse, está a ver? E portanto estamos num período em que as pessoas pensam, não, mas não há perseguição. Não é pouca, há muita perseguição. Felizmente nós conseguimos defender, fomos defender, mas o assunto é assim, porque o diabo não quer uma igreja que pregue o Evangelho. Veja, por exemplo, a mídia. Ao princípio eu não sabia o que sei hoje, então convidaram-me para ir a um dos canais principais de Portugal para falar, nem me lembro de quê. E qual era o truque? É um truque que hoje eu conheço de cor e salteado. É, o entrevistador tem um patrão que encomendou um trabalho e ele é pago para fazer o trabalho do patrão e o trabalho era denegrir o nome da igreja, porque se não vai a mal, vai a bem. Está a ver? Não vai com a polícia, não vai com a GNR, tem que ir assim, logo, em público, para a televisão. Fazer perguntas insinuosas, dá a entender que nós somos isto, aquilo, aquilo outro, que é tudo maldades. E quando eu ia responder, ele não me deixava responder. Já me fazia a segunda pergunta. Ou seja, ao fim de meia hora, ele disse tudo o que ele quis dizer de mal, de mentiras contra mim, e eu não conseguia abrir a boca. Ora, nunca mais eu dou entrevistas a essas pessoas, porque eu já sei o que é que eles querem. Eles querem denegrir o nome de Jesus e o nome da igreja. Está a ver? Como eles não conseguiram, volta e não volta, intentaram outras estratégias. E uma delas foi em Setúbal. Aqui em Setúbal, há uns poucos anos atrás, a Presidente da Câmara era a senhora Dona Maria das Dores Meira. Essa senhora nunca nos recebeu, antes atirava-nos com a força contra nós. A Constituição diz que ela é obrigada a me receber. A Constituição diz que ela é obrigada até a responder às cartas, coisa que ela nunca fez. Portanto, ela cometeu vários crimes de perseguição. E, por maldade, não há outra justificação, alguém foi à igreja onde eu prego, gravou a minha pregação, onde eu falei desta Câmara que perseguia a Igreja Maná e disse os factos. O nosso bispo é de cor e chamar-lhe tudo e mais uma coisa dentro de uma polícia. E o chefe ameaçou, disse aquilo daquilo outro e continua aí ileso, por mais que a gente fizesse cartas. A Câmara fez 30 por uma linha, não vou aqui a dizer, isto está tudo já documentado. E como não conseguiu vencer, o que é que a Câmara fez? Fez o seguinte, esta senhora pôs-me um processo de crime de difamação, dizendo que eu sou uma pessoa terrível e que, portanto, tem que ser preso ou ser acusado porque eu não posso difamar. Ora, a verdade é que o que é que eles lá de cima, o poder instituído, queria? Queria que eu fosse condenado para ir para a televisão dizer este homem é terrível, esta igreja está a ver. É o poder instituído que quer denegrir a igreja para que a pessoa, eu não posso ir a essa igreja, está a ver? É a forma atual de guerra religiosa, é esta. Então, conseguimos vencer porque temos muitas igrejas, levamos crentes de outros países a perguntar a Portugal porque é que governantes fazem perseguição e, mesmo assim, fomos a tribunal. Fomos a tribunal e é muito fácil vencer porque o homem, primeiro o juiz, não nos queria dar a vitória. Porque nada do que eu disse era mentira. Eu não disse nenhum insulto, apenas mencionei factos. A senhora foi mesmo condenada, a senhora sofreu mesmo isto, aquilo, aquilo outro, e, portanto, eu só disse assim, esta senhora, em vez de ajudar a igreja, que ajuda as pessoas onde ela mora, não, ainda nos bate. Nós é que damos de comer a quem lá, infelizmente, havia fome, nós é que damos a palavra aos nossos jovens para andar no bom caminho e a senhora ainda nos bate. E ela, que foi condenada, devia tomar isso com atenção, mas não. Perdeu o caso na justiça, mas não desistiu. O que é que ela faz? Agora foi para outro tipo de tribunal, não me lembro como é que essa coisa se chama, e foi
foram pôr um processo numa morada onde não existe. Eu não existo nessa morada e, portanto, estava muito bem combinado, já me fizeram isso antes, mas um oficial de justiça viu aquela maldade e foi ter comigo e disse, olha, que estão a fazer esta maldade e como você não vai responder, porque não há nenhum documento da Maná nem seu naquele sítio, a justiça que está feita com eles vai decretar que você é condenado à rebelia. Então eu fui para a guerra jurídica, demorou anos, e então o que acontece? Em pleno tribunal, né, com uma senhora juíza, a ver se eu tenho aqui o nome dela, eu acho que é a doutora Valéria Barros Gomes, é isso, né? Esta senhora é uma senhora nova que não tem o mínimo juízo. Quando eu disse que ia ler a Constituição, a senhora chamou-me sei lá o quê, parece que viu o diabo. Então ela acusava-me de coisas contrárias à Constituição, e eu só dizia a Constituição e ela dizia que não era bem assim. Incrível! E cometeu uma data de coisas, depois claro, os nossos advogados fizeram queixa, mas arquivavam. Então os nossos advogados diziam, bem, se os juízes de cima arquivam o mal, o crime de um juiz cá de baixo, eles são coniventes. Então, finalmente, lá ganhámos a batalha lá em cima. Porque a senhora lá sofreu lá o que tinha que sofrer, mas quando nós dissemos aos juízes, olha, vocês devem pôr juízo nos vossos juízes. Você tem que condenar quem falta, não é só você pisar o cidadão porque tem uma multa, porque não pagou o imposto, e entre vocês é tu cá, tu lá, quer lá saber, faz o que querem. Vocês estão muito mal. E chamei-lhes corruptos e até lhes chamei de criminosos. Eles não podem cometer crimes, mas eles não ligam nenhuma, está a ver? Estão feitos com o governo está feito com eles, e eu sei isso porque conheço alguns juízes e que me ensinam. Portanto, para dizer o quê? Portugal não é muito diferente dos outros países. Quando uma pessoa está em governância, e está um grupo em governância, eles querem a todo custo o poder. É por isso que hoje, felizmente, o que é que Deus está a fazer? Está a partir o poder aos bocados. É por isso que hoje não há partidos únicos em Portugal. Deus está a combater esta gente. Quando você entende a batalha entre o cavaleiro do cavalo branco e os outros cavalos, você está a entender os porquês das coisas. Deus está a tirar força a essas pessoas porque eles são maus. Eles não querem, não é só a igreja, muitos deles não é a questão da igreja. Eles não querem alguém que não lhes obedeça, que não se vergue a eles. Ora, a igreja só faz o bem, a igreja não faz nada senão o bem. E você pergunta assim, mas o apóstolo é contra as leis, contra... Não, eu sou a pessoa mais a favor das leis. E digo-lhe, a nossa Constituição é uma maravilha, é mesmo boa. Quem dera que se cumprisse. O problema é esse. Agora, se não cumprem, no mínimo deixa a igreja pregar o Evangelho e as pessoas que se convertam. É isso que eu quero dizer. Bem, e agora, meus amigos, hoje falei sobre a perseguição do poder político, do tempo do Saulo, que depois se converteu, e aqui em Portugal. Há pessoas que fizeram guerra, mesmo mataram pessoas da nossa igreja em certos países, que felizmente se converteram e viraram até pastores. Portanto, há de tudo. Bem, vamos lá ouvir esta música que diz o quê? Aquele que venceram. Aquele que venceu. Aquele que venceu. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que venceu. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que venceu. Aquele que venceu. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Agora só com Jesus.
E agora é hora de nós orarmos por você que escreveu, telefonou, que está em grande aflição e tanto problema que há por aí. Doenças incuráveis, enfermidades que de facto são muito sérias. Pessoas com problemas de documentos, crise financeira, família, enfim. Mas sabe a boa notícia? Nada é impossível para Deus. E por isso, tire os olhos dos problemas, ponha os olhos em Jesus. Jesus veio à Terra não só para nos dar vida eterna, mas para nos curar toda a enfermidade, para abrir um caminho não há caminho, para nos ajudar e a resolver os nossos problemas. E por isso, volte para Deus. E agora, você que escreveu, telefonou, ou até aquele que está a dizer, eu também preciso de oração. Estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração da fé comigo. E diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me libertar, para me curar. Senhor Jesus, eu faço a oração da fé e acredito que recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora o meu milagre. A resposta à minha oração. Amém e amém. Sabe, não é quanto nós oramos, mas como oramos. E nós oramos segundo o princípio de Deus. Porque bendito Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já comprou tudo que é preciso para a sua vida. Hoje é só tomar posse, receber. Foi essa oração que você fez. Mas também, como tudo é a semelhança do agricultor, o que Deus fez foi colocou uma semente de saúde, de libertação, etc., na sua vida. E a resposta não quer dizer que tenha que ser instantâneo. É progressivo. É assim que a Bíblia fala, o próprio Jesus nem sempre teve milagres instantâneos. Então o que é que se faz durante o tempo em que a gente não vê o resultado? Louva a Deus e acredita que já está curado. Há um livro que até diz o que fazer depois de orar. E é isso que você vai fazer. Entretanto, ouça com atenção, se você ainda não vai à igreja, decida andar com Deus. Dê a mão a Deus, segura na mão de Deus e anda. Vá à igreja, ponha Ele em primeiro lugar. Vai ver como tudo vai mudar. Ouça lá um bocadinho desta música que é muito bonita. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Estou de volta com vocês e agora nós vamos assistir um testemunho. Vamos ver. Sou Luísa, da Igreja de Castelo de Paiva. Quando uma colega minha me apresentou a Igreja Maná, eu tinha o meu marido na Bélgica internado, supostamente com a tuberculose, uma manja muito grande no pulmão. Para os médicos era impossível a cura dele. Eu fui ao altar de Deus, pedi a Deus a cura. Ele foi fazer biópsia, essa mancha já não existia e com o poder de Deus ele saiu curado. E agora quero falar para você que nos acompanha, que talvez está longe de uma igreja Maná física, não é? Mas gostaria de assistir às reuniões, receber um acompanhamento. Não tem problema, porque para você nós temos a igreja online. Vamos ver. A igreja online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral,
pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. A sua igreja sem fronteiras não tem desculpa para não ouvir a palavra de Deus, não é? E falando em ouvir a palavra de Deus, nós temos também os grupos familiares. Se você deseja fazer parte deste grande projeto, veja como. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E para você que gosta de bons filmes e boas séries, saiba que nós temos disponível para você a plataforma Cine Curiacos. Lá você consegue assistir as suas séries e filmes favoritas. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi criado a pensar em si. Um canal com filmes e séries evangélicas 24 horas por dia, levando o melhor cinema para si e toda a família. Consulte toda a programação em curiacos-cine.com e desfrute de bons momentos. E claro que para as crianças nós também temos uma plataforma exclusiva, a Curiacos Kids. Você que tem criança ou você que lida com criança pode dar Curiacos Kids à vontade para essas crianças assistirem, não é? Vamos ver. Curiacos Kids, um canal para todas as crianças com séries, desenhos animados e música 24 horas por dia. Podes saber tudo o que vai passar na programação do site. Passa momentos incríveis e agita os teus dias, ao mesmo tempo que conheces o espetacular mundo da Bíblia. Vai a curiacos-kids.com e diverte-te. Então acesse lá o site da Curiacos Kids e coloque agora mesmo para a sua criança assistir, não é? E se você está deste lado, está passando por um momento que você gostaria de receber um acompanhamento, você gostaria de conversar com alguém, saiba que nós temos disponível para você a consulta pastoral. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta pastoral, a mudança para a sua vida. E se tiver alguma dúvida de como marcar a sua consulta pastoral, pode entrar em contato conosco. Temos os números disponíveis para vocês que nos acompanham, não só para tirar dúvidas, como também qualquer tipo de ajuda que você necessite, é só ligar para nós. Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com.
E se você gosta de boa música, gosta de dançar, saiba que nós temos a Kuriakos Music, uma produtora musical com diversas bandas e vários estilos musicais para agradar a todos os gostos, não é? Então vamos ver esse spot que fala acerca da Kuriakos Music. A Kuriakos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em kuriakosmusic.com, a tua música. Então entra lá no site da Kuriakos Music e mande aí para os seus amigos a sua banda favorita, os seus artistas favoritos, a sua música favorita, não é? E aproveito também para dizer, se você toca algum instrumento, saiba que lá no site da Kuriakos Music tem lá as cifras, como nós acabamos de ver. Então, naquele momento que você está com seus amigos, pegue lá uma cifra da sua música favorita e toque e cante para os seus amigos e assim você já evangeliza e fala de Jesus, não é? Agora, se você ainda não sabe muito bem o que é isso que eu estou falando, não tem problema. É só entrar no site da Kuriakos Music e encher o seu coração com músicas que falam de Deus e têm a unção de Deus, não é? E agora, falando em músicas que vão encher o nosso coração com a unção de Deus, vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Kuriakos Music. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram à estátua de ouro, e da fornalha de fogo Deus os livrou. Daniel, ungido de Deus, aos leões o entregaram, mas como Deus não falha, o livrou. Deus é fiel. Mesaque e Abednego não se dobraram à estátua de ouro, e da fornalha de fogo Deus o livrou. Daniel, ungido de Deus, aos leões o entregaram, mas como Deus não falha, o livrou. Deus é fiel.
nós chegamos ao fim do nosso programa Basta Crer de hoje. Te esperamos no nosso próximo programa. Por isso, não perca nenhum dos nossos programas. Tchau, tchau. Morreu na cruz para nos salvar e da opressão nos libertou. Se fez pobre e sofreu para nos dar vida e libertar. Brevemente ele descerá, cheio de glória e esplendor. Todos verão quem é Senhor, que para sempre reinará. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, vitorioso sou vencedor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, vitorioso sou. Morreu na cruz para nos salvar e da opressão nos libertou. Se fez pobre e sofreu para nos dar vida e libertar. Brevemente ele descerá, cheio de glória e esplendor. Todos verão quem é Senhor, para sempre reinará. Aleluia, glória, glória a Jesus. Aleluia, vitorioso sou vencedor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, vitorioso sou, mais que vencedor. Reinando estou, muito mais que vencedor.